Então, hoje mais um episódio do nosso podcast Arcos Pode Mais. Nós temos a honra de receber aqui o Evandro Siqueira. O Evandro, para mim, que é uma referência na questão ambiental. Ele que é engenheiro florestal e também advogado, bacharel em Direito, né, Evandro? Engenheiro florestal lá pela Universidade Federal de Lavras. Evandro, gostaria que você falasse um pouquinho mais, se apresentasse para o pessoal, para quem está nos ouvindo, né, quem vai nos assistir ao longo, né, até dos anos, né, a gente não sabe, por muito tempo vai ficar aí, depois que lança na internet, a gente tem essa possibilidade do infinito. Evandro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O objetivo desse podcast é discutir os temas importantes de Arcos e aquilo que a gente imagina e pensa para o futuro da nossa cidade e das pessoas que aqui habitam. Não, beleza, eu que agradeço. Obrigado, Otávio. Vai ser um prazer para mim conversar sobre esse tema. Meio ambiente, natureza, ambiente urbano misturado com a natureza, o homem misturado com a natureza, com o desenvolvimento. Então, para mim, eu que agradeço. Para mim é uma honra aqui estar debatendo esse assunto tão importante para Arcos. Uma coisa boa, Evandro. Então, vamos direto ao assunto, né? E é uma coisa que a gente vê que a gente encontra muita dificuldade, né? A gente tem os ambientalistas talvez radicais, a gente tem aqueles também que defendem um desenvolvimento urbano mais progressista. Eu queria saber de você, Evandro, na sua opinião, a gente consegue associar, caminhar juntos desenvolvimento com a questão do meio ambiente? Com certeza. De fato, a definição de desenvolvimento sustentável já são os 3 pilares, né? Ambiental, social e econômico. Então, nós temos aí, nas ciências da natureza, nas ciências naturais, profissionais capacitados em todas as áreas para definir projetos, estratégias e planejamento para que isso aconteça da melhor forma possível, aliando esses 3 pilares. Então, com certeza, não é obviamente, com certeza é possível concretizar isso. Isso é muito importante. Eu tenho a mesma opinião. Eu acho que o desenvolvimento, o progresso e as questões ambientais têm que andar de mão dadas, né? Porque é um impacto muito grande quando a gente vê a destruição do meio ambiente, né? Sem critérios, a gente também afeta a saúde pública, isso prejudica a sociedade como um todo. E por outro lado, também quando se é muito radical na questão da preservação do meio ambiente sem regras, né, isso também prejudica o desenvolvimento sustentável, prejudica o trabalho das pessoas, né, e o ser humano, eu acho que deve ser o patrimônio mais valioso a ser resguardado. Claro que um não vive sem o outro, né, por isso essa importância. Evandro, trazendo para o tema, né, da administração municipal, trazendo para o tema que a gente pensa de uma cidade progressista, mas também sustentável, na sua opinião, o que deve um gestor público fazer para que a cidade possa ser uma cidade ambientalmente sustentável? Eu acho que, sim, a princípio, todas as ações de qualquer governo, de qualquer administração pública, de qualquer executivo, é aliar o pensamento do meio ambiente em qualquer projeto, em qualquer secretaria, para que isso aconteça. Sabe, em todos os setores da administração pública, Secretaria de Meio Ambiente, de Obras, de Educação, Planejamento Rural, tendo esse foco ambiental de lado ou acima, do lado, o gestor vai conseguir fazer isso. Mas o pensamento de preservação aliado ao desenvolvimento tem que estar em todos os projetos do executivo, em todas as secretarias. Talvez, assim, de imediato, realmente seriam questões de tratamento de esgoto, de tratamento de resíduos sólidos da forma correta, uma cidade mais limpa, mais arborizada. E são efeitos mais práticos e que você consegue fazer mais rápido. Mas toda a ação da prefeitura, questão de energia, né, promover, ter energias sustentáveis produzidas pela prefeitura, é possível hoje em dia. Tentar diminuir, mitigar o impacto de gases de efeito estufa, de veículos. Então, ter uma
mobilidade urbana mais fácil, com... Arcos é mais difícil ter isso, né? Que é só a questão de ônibus entre os bairros. Mas tudo que você pensar de ação do executivo, dá para você ter esse olhar do meio ambiente. E também, né, Evandro, eu acho que é envolver a comunidade. Eu acho que a principal tarefa de um bom gestor público é conseguir sensibilizar a sociedade civil, né, para que ela participe ativamente dos projetos, né, da prefeitura. Seja um plantio de árvores, um simples mutirão. Vamos hoje aqui dentro de uma área verde da cidade, e a prefeitura, junto com as diversas secretarias, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, de Meio Ambiente, né, envolver a sociedade civil para essas pequenas ações, né, através do exemplo e da sensibilização também das pessoas, né? Na verdade, esse é o ponto mais importante. Porque em qualquer projeto, em qualquer ação, se a população não estiver envolvida, ciente, consciente e educada para isso, nenhum projeto vai ter futuro, vai ser bem desenvolvido. Cito um exemplo da reciclagem em Arcos. Eu acredito que a porcentagem aqui, não me lembro corretamente, mas os últimos dados eram em 3 ou 6% do resíduo sólido conseguia ser reciclado, partir para reciclagem. Isso assim, não posso falar uma palavra feia aqui, mas chega a ser ridículo. Uma cidade que tem tem uma sociedade consciente, que a gente conversa muito, são pessoas que são conscientes, mas se a gente não levar isso de fato, comunicar o que pode ser reciclado, ter o recolhimento correto nos horários, a população nem sabe que dias e horários passa o resíduo reciclado, a coleta do resíduo reciclado. Então, assim, em qualquer atitude, se a população não estiver envolvida, o sucesso é improvável e o fracasso é quase certo. Eu acredito que nós temos hoje uma entidade em Arcos que é a ARA, né? Todos nós conhecemos. Eles tentam, né, a todo custo fazer a reciclagem do lixo, mas se o lixo não chegar ali separado para eles é muito difícil. E a gente, né, que tem conhecimento sabe a riqueza que tem no lixo, né? O quanto não poderia isso ser aproveitado, trazendo divisa tanto para a cidade através dos impostos, quanto para aquelas pessoas que trabalham e sobrevivem do lixo, né? Então eu sempre falo que nas escolas seria o projeto inicial, trabalhando com as crianças, com os nossos jovens, porque eles é que vão formar até a opinião dos pais, dos avós, né? Hoje em dia, cobrar eles, né, o jovem está muito atento a essas questões, né, tanto de tecnologia como também questões ambientais. Então eu acho que um trabalho bem feito nas escolas, envolvendo a comunidade e até para essas questões de participar a população, né, Evandro? Eu acho que seria algo que daria um resultado muito bom. Mas vamos mudar a pauta, né, a questão da arborização urbana. A gente vê aí que árvores que foram plantadas ao longo dos anos, né, e talvez não foram as melhores opções, né, para a arborização urbana, e elas vêm, danificam os passeios, né, e a gente vê que ao longo do tempo essas árvores elas são suprimidas, mas não vêm com a substituição de uma outra árvore própria, né? O que você pensa nessa questão, Evandro? Como deveria ser a forma correta, né? Tem espécimes mais próprias, né, para a arborização urbana ou não tem? Qual que é a sua visão sobre essa questão? A arborização urbana assim, é bem complexo. Você colocar uma árvore de um ser vivo no espaço urbano, no ambiente urbano, com várias estruturas de rede elétrica, sistema de abastecimento de água, coleta de esgoto, carro. Então, assim, são alguns que eu vejo alguns principais problemas. Arcos não tem a questão da mobilidade urbana nas calçadas apropriada para conviver o pedestre com a arborização. As calçadas são estreitas. Então, teria que ter todo um replanejamento de urbanização para caber as árvores. Um segundo ponto são as podas. As podas mal feitas, elas acabam enfraquecendo, adoecendo as árvores e, em último caso, até matando elas, que é o que eu mais vejo aqui em Arcos. As espécies. A gente tem uma das biodiversidades de espécies arbóreas mais ricas do mundo. E a gente tem estados, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, com a CEMIG, que tem um know-how já, com uma expertise de espécies apropriadas,
que não é usado. A gente já tem esses dados. A gente não precisa descobrir nada novo. É só usar. Então, esses aspectos, assim, se a gente não tiver, primeiro, um levantamento, um inventário florestal integral da cidade inteira para saber quais espécies estão plantadas nos lugares, quais espécies, como é que elas estão, como é que elas estão de fitossanidade, se elas são doentes, se elas estão com alguma praga, onde está faltando árvore, onde tem uma árvore que precisa ser substituída. Então, isso é um grande programa, um grande projeto que tem que ser elaborado pelo executivo. Primeiro, coleta de dados. Depois, planejar e executar. Eu falo que o dia que eu conheci a Nordesta pela primeira vez e depois vi que esse trabalho maravilhoso que eles fizeram ali no lote ali do lado da feirinha, né? Eles transformaram o lote, transformaram aquele terreno ali também na Várzea dos Britos, né? E o meu sonho era que Arcos se tornasse uma Nordesta. A questão toda de arborização, de plantas, né? Eu não sei se é utópico, mas é um desejo que eu tenho e eu acho que é possível. É possível. Né? Conscientizando também novamente a população, fazendo um trabalho, né, de que as pessoas, incentivando também as pessoas, né, que elas possam na porta das suas casas também ter as plantas, né? E eu acho que isso faz muito bem, né? As pessoas se sentem bem no local agradável. Não tem quem vá na Nordeste e não se sinta bem, né, Evandro? É assim, mostrar à população que melhora a qualidade de vida, melhora o ambiente urbano. De repente, não tem verba para fazer na cidade inteira. Escolha um bairro, faz um projeto piloto em um bairro e transforma esse bairro. A sociedade vai ver que aquele bairro está melhor de viver e vai apoiar a ideia no restante. Vai conseguir ter mais verba para fazer aquilo, tem parcerias. A gente não pode pensar, porque o projeto é grande, que a gente não tem que começar. Não, Eu lembro uma vez, meu pai foi plantar um pé de jabuticaba no sítio que ele tinha, Evandro. E aí chegou um amigo dele, você vai plantar isso aí, você nunca vai chupar uma jabuticaba. É a velha história. Aí ele falou assim, se os nossos antepassados pensassem assim, a gente não estava chupando hoje, né? E aquilo ficou marcado, Evandro, sabe? Eu, criança ainda, devia ter uns 8 anos de idade, e eu recordo do meu pai, essa história marcou muito a minha vida. E é por isso que eu gosto muito de plantar, gosto muito de plantas. Onde eu vou, às vezes, quem me conhece sabe, se eu vou na casa de uma pessoa, eu dá uma mudinha dessa. Eu levo uma muda de samambaia, eu levo uma muda de orquídea. Eu gosto muito, eu acho que isso alegra o ambiente, né? Dá vida ao ambiente. Você falou aí do Rio Grande do Sul, Evandro, e a gente viu está vivenciando, né, de longe essa catástrofe que aconteceu ali, muito derivada, eu acredito, da questão climática. Né? Tem até fotos de outras épocas também que já passaram por momentos semelhantes, mas eu acredito que nós estamos vendo o clima brasileiro muito diferente, o clima do mundo, e eu acredito que, resguardado as devidas proporções, há 4 ou 5 anos atrás, nós tivemos um evento aqui em Arcos. Eu me recordo que eu fui lá para o parque aquático e ali aquelas comportas ali vibravam o aterro ali, estava até pensando, né, muitas pessoas com medo de que rompesse a barragem ali e ia causar um prejuízo grande, maior do que já foi, porque veio a água com muita força, retirou o asfalto ali das avenidas sanitárias, carro sendo levado pelas águas, coisas nunca vistas em Arcos, né? O que você pensa, Evandro, sobre essas alterações climáticas? O que nós os gestores públicos poderiam fazer para que a gente viesse minimizar? Eu acho que impedir talvez seria difícil, né, no primeiro momento, mas minimizar, né, os efeitos dessas ações. Qual que é a sua visão sobre isso? Assim, as mudanças climáticas, essas alterações climáticas, elas são um fato. E isso não volta atrás. Uma cidade, uma microbacia, a gente não consegue alterar o clima, mas a gente consegue melhorar o microclima. Numa cidade, a gente não consegue, melhorando o aspecto da cidade, alterar o clima, mas a gente consegue melhorar e muito o microclima da cidade, do município. E se todas as cidades fizerem isso, aí sim consegue se alterar, melhorar o clima. De alguma forma, talvez consiga. Então, assim, por um município, pensando nessa questão de microclima, o principal aspecto realmente assim, é tornar a cidade mais amigável ambientalmente. Primeira questão, realmente, é a arborização urbana.
E tem a gente consegue fazer várias estratégias, por mais que a gente já saiba que Arcos não tenha uma cidade propícia para a arborização urbana, tem estratégias que conseguem adaptar as árvores no meio urbano. Por exemplo, tem cidades que colocam até fora do país, nas calçadas, onde estaciona o carro. Entre um carro e o outro, Entre um né? carro e outro. Então, é uma estratégia. Aumentar as calçadas, diminuir a área de estacionamento ou via para ter o espaço da árvore. Questão de município. A gente consegue ter nas áreas rurais, talvez, um ambiente rural produzindo de uma forma ambientalmente mais amigável também, com conservação de solo, para controlar e segurar o deflúvio de água, a enxurrada das águas, para que não cheguem rapidamente nos rios e na cidade. Seria as barraginhas? As barraginhas, terraços, nas estradas também, que é onde acumula muita água de enxurrada. Então, são ações simples e essas duas já surtiriam bastante efeito no município. Porque Arcos, queira ou não, na zona rural tem muitas áreas preservadas. No município de Arcos, eu não sei a porcentagem, eu tenho isso no escritório, mas o município não é muito degradado. Nós temos muitos fragmentos, nós temos muitas áreas de vegetação nativa. É realmente trazer a população do meio urbano ou rural para que adotem medidas que sintam a importância disso. Isso não é difícil de fazer. A gente vê, né, que Arcos é uma cidade quente. O pessoal fala, Arcos não chove. Chove ali em Formiga, chove em Lagoa da Prata e Arcos não chove, né? Quente e empoeirado, né? Quente e empoeirado. E outro problema também, Evandro, que há muito tempo a gente vem vivenciando é a falta d'água. Nós temos hoje uma concessionária que é responsável pelo abastecimento de água. Foram feitas várias perfurações de poços artesianos, que eu quero que você fale sobre isso também. Qual que é a sua opinião sobre esses poços, que são poços artificiais. Nós temos uma captação ali no Córrego das Almas e uma nova agora no Candongas, no Rio Candongas. O que, na sua opinião, ocasiona tanta falta de água em vários bairros na cidade e, na sua visão, essa concessionária deveria estar investindo em projetos ambientais? O que o gestor público deveria fazer? Porque eu acho que nós temos um contrato, tem que obrigar que essas empresas também invistam, dêem uma contrapartida ao município. Nesse sentido, porque a água é um bem finito. Apesar de nós termos muita água no nosso país, no nosso universo, mas eu creio que a grande competição que nós vamos ver na frente é pela questão da água, né? Então, é engraçado assim, como engenheiro, assim, como técnico, mais da área mais técnico-científico, voltando até um pouco à questão dos alagamentos, da questão da água causando dano na cidade. E também com essa questão da falta d'água. O princípio de tudo é coleta de dados. O princípio dos dois problemas é você coletar dados suficientes para conseguir planejar e ter os melhores cenários. Conseguir visualizar os cenários. Então, na questão das enchentes, Arcos não tem um projeto de drenagem para a cidade inteira. Se tem, é muito antigo, tem muita coisa para se fazer nisso. Então, primeiro levantar os dados, coletar os dados e depois elaborar uns projetos de drenagem, nesse caso, e ver a melhor alternativa. Planejar ou tentar visualizar o máximo de cenários possíveis e escolher a melhor estratégia. Na questão de falta d'água é a mesma coisa. Dados. Quais são os dados que a gente tem? Quais são as vazões e os melhores locais de qualidade de água que a gente tem em Arcos? A gente não sabe. Eu já questionei isso para a Copasa também. Por exemplo, a bacia do Rio Candonga, o o IGAM, decretou que a bacia do Candonga como uma área de conflito de uso de água. Tem tanta gente captando água e não tem vazão suficiente. E foi questionado nessa época, porque foi decretada essa bacia de conflito justamente porque a Copasa requereu a captação de água no Candonga. E o Candonga vem de uma área cárstica onde tem muitas indústrias. Então, será que aquela é a melhor água para Arcos?
Então, a vazão do Candonga já é pouca. Só que eu questionei isso para a Copasa. Vocês fizeram um estudo da cidade para saber onde é o melhor lugar para captar? Onde tem mais vazão, onde melhor água de qualidade? Talvez vai gastar um pouco mais de adução, de transporte dessa água. Mas que seja. É um custo inerente. E não tem esse estudo. Então, eu acho que primeiro, assim, se o município conseguir trazer... Os SAAIs, eu não vejo muito problema em SAAIs. Tem SAAI que leva água para a zona rural. Então, assim, eu acho que a Copasa não investe o suficiente na cidade. Questão do poço artesiano, às vezes é uma alternativa que seja viável. Mas eu não sei se ela foi escolhida por ser a mais barata ou se foi realmente porque é a única opção. Tem cidades que fazem muita captação por poço subterrâneo e já tem problema de faltar água nos poços, nos armazenamentos de água subterrânea. Tem cidades que tem afundamento de solo por falta da água e tem afundamento de solo. Então, falta transparência nos dados. Que se a população, as pessoas envolvidas souberem quais são os dados, todo mundo consegue pensar quais seriam as melhores alternativas. E fica mais fácil para o município, tendo essa transparência, informar a população, os dados são esses. A melhor estratégia que a gente visualiza hoje, com vários técnicos ouvidos, projetando, planejando, a melhor alternativa é essa. A população vai aceitar. Mas se não tiver transparência nos dados, na escolha da estratégia, a gente vai continuar com falta de água e vai continuar captando água no lugar errado. E é uma demanda que ela é infinita, né? Nós sempre vamos precisar da água, né? O ser humano é feito de água, né? Também. E essa demanda vai aumentar cada vez mais. Com certeza. Ô Evandro, eu vejo assim que Arcos, hoje nós temos uma sustentação, né, financeira muito ligada às indústrias que tem no município. E a gente vê pouco investimento na questão do turismo ambiental, do ecoturismo. E temos muitos pontos turísticos na cidade, né? Nós temos a Usina Velha, nós temos o Parque Aquático, nós temos o Rastro São Pedro. Qual é a sua opinião nessa questão? Você acha que poderíamos investir mais nessa indústria do turismo, uma indústria que ambientalmente falando, ela é mais sustentável, ela traz menos prejuízos, se também feita da maneira correta, né? Porque se também não tiver planejamento, se não tiver orientação, não tiver fiscalização, sai aquele turismo também de qualquer maneira que vai sujando e impactando o meio ambiente. Como você vê isso aqui no nosso município? Você acha que falta investimento, que precisaria se focar também nessa área? Porque a pedra, ela só dá uma safra, né? A gente não consegue ter duas safras ali na mesma mineração. O que você pensa sobre isso? Essas cidades que têm como principal fonte de renda a mineração, se ao longo do prazo desse recurso natural não for desenvolvida uma outra forma de atividade para trazer emprego e renda, recursos, essa cidade acaba. Isso tem com minério de ouro, em qualquer tipo de minério, tem muitos exemplos de cidades que acabam quando o minério acaba. E tem exemplos de cidades que desenvolveram, a partir da riqueza do minério, outras atividades. E o turismo é uma das atividades que traz mais recurso com menor impacto, se desenvolvida da maneira correta. Arcos tem um potencial muito grande de ecoturismo. E tem grupos, o pessoal da escalada, tem pessoas que desenvolvem projetos individuais, que já me apresentaram alguns. Tem o coletivo Arcos Socioambiental, que também pensa muito sobre isso. E falta empenho. Tem pessoas que vêm de longe para escalar no Rastro São Pedro. Tem pessoas que vêm de longe para ir naquele empreendimento do Dr. Sebastião no Águas do Paraíso. Águas do Paraíso. E é artificial lá, mas traz um turismo que pode ser desenvolvido da forma ecológica, com esse ar ecológico. Então, primeira coisa assim, que o executivo poderia fazer é mapear tudo isso. Ter estudo muito bem mapeado. E depois desenvolver um projeto para cada unidade, para cada local. Poço das Aranhas.
Então, Corumbá. Corumbá. Corumbá A gente tem pintura rupestre ali próximo do Corumbá, E também fazer, né, uma parceria também, né, até com as cidades vizinhas, né, Wando? Eu acho que seria ser um projeto de Arcos, mas poderíamos, nós temos as cavernas as ali, as cavernas. grutas, né, em Pains, tem também ali em Iguatama, né, ali o Rio São Francisco. Então eu acho que nós precisamos de investir muito nessa área. Eu acho que cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas. Sim. Investir no turismo, no ecoturismo, você vai trazer riquezas de divisas para o município, porque essas pessoas, elas vêm, por exemplo, uma escalada, elas vêm ali para o Raça São Pedro, elas vêm fazer um rapel, elas vêm fazer uma corrida de bike, né, pela zona rural, que quem gosta sabe que é muito bom. Então, isso são pessoas que vão vir, elas vão ocupar os hotéis, elas vão frequentar os restaurantes, né, e é o que nós falamos aqui, é um turismo, é uma indústria que ela, ambientalmente falando, ela não traz tantos prejuízos, né, e traz muitas riquezas. Eu acredito sim, como você falou, que nós precisamos de ter um projeto, catalogar, né, esses espaços públicos, esses ambientes onde tem potencial, né, e com certeza incluir Arcos no cenário turístico da região centro-oeste e do Brasil. Né? Nós temos aqui espaços que são únicos, né? Raça São Pedro, que lugar maravilhoso. Você vai ali na Usina Velha, o tanto de coisa, você pode fazer ali rapel, você pode fazer ali o turismo pela mata, né? São muitas ações que podem ser desenvolvidas ali, até passar o fim de semana, né? Acampar, área de camping, você pode fazer ali toda aquela, você levar seus filhos, suas crianças ali para aquele lugar, voltar àquele lugar, ser um ambiente familiar. E às vezes até em parceria público-privada, né, com concessão de espaço, porque a administração pública, ela não dá conta de tudo. Sim. A gente tem que ter essa consciência, né, que o dinheiro que vem para o município, ele tem fim. Né? Então nós temos também que formar ter uma visão ampla da parceria público-privada, onde o investidor vai ocupar um espaço público, desde que não se cobre a entrada, né, que quem também não tiver condições ela possa frequentar, mas ali vai ser oferecido coisas além que você pode pagar. Né, que seja um restaurante, você saber que você vai ali na Usina Velha, se você quiser comer um franguinho caipira, que você quiser lanchar, que vai ter um carvão para você usar a churrasqueira ali, que vai ter um ambiente agradável e familiar. Eu acho que isso é muito importante. Nossa, eu acho que é o principal. E realmente, sim, o executivo não tem braço para tomar conta de tudo. Não, E a parceria público-privada, até com associação, não precisa nem com empresa, não. Com sim, associações, com sim. ONGs, OCIPs, para gestão desses espaços. Aqui em Arcos pouca gente sabe, mas a gente tem o Pedro, o biólogo que é do coletivo Arcos Socioambiental, ele chama de Pantanal Arcoense. É no São Francisco. Tem um ambiente pantanoso ali, que tem espécies de ave que são raros, que são do Pantanal, que habitam e frequentam aqui em Arcos. E que quase ninguém sabe. Ele vai ter uma exposição dele aqui em Arcos, acho que em setembro. E ele traz gente de fora para ir para esses ambientes, para o Pantanal, para o Karst e para o Cerrado, para fazer avistamento de ave. Se isso se tornar público ou de conhecimento geral, vem gente até da Europa, dos Estados Unidos, para vir andar nesses ambientes para avistamento de ave. E hoje, né, Wanda, tá tão fácil com as redes sociais, né, você patrocinar uma publicação dessa, você investir, né, nesse tipo de informação, a gente leva a Arcos para um outro patamar. Né? A gente consegue trazer uma riqueza de fora para vir aqui. Você imagina, avistar aves, fotografar. Né? Quantas pessoas saem daqui e vão para o Pantanal? Né? E às vezes a gente tem uma riqueza aqui dentro do nosso quintal e não está sendo bem aproveitada. E tem, por exemplo, áreas de a pintura rupestre que tem ali atrás da CSN e as grutas que nós temos aqui, fazer um projeto de manejo e visitação dessas áreas talvez não fique barato. Mas você fazendo uma parceria com a instituição privada, das mineradoras, transferindo a gestão para uma organização privada, uma associação, isso acontece sem muitos recursos públicos. A gente fica imaginando, né, e assim, eu já fico pensando lá na frente, porque às vezes uma pequena ação feita hoje, né, pelo poder público, ela pode gerar consequências num futuro assim que a gente não consegue mensurar. Né, do impacto positivo na nossa sociedade, na nossa comunidade, de um pequeno projeto, às vezes, né, que fala que a gente não deve desprezar os pequenos projetos.
Assim, a gente vai conversando, você já vai imaginando as coisas prontas, né? E o mais engraçado, assim, que Arcos tem pessoal capacitado para tudo que você pensar. Tudo que você pensar, você não precisa nem ir muito longe, você não precisa nem ir fora. E tem muita gente dando ideia. Tem muita gente dando ideia, querendo trabalhar e querendo desenvolver algum projeto específico, de algum lugar específico. É só dar abertura. É só dar abertura e apoio. A gente tem consciência, né, Wanda? Eu falo assim, que o homem público e o ser humano no geral, a gente tem que ter consciência que a gente não é dono de nada. Né? Nós estamos aqui de passagem, né, ocupando esse corpo, esse espaço, terreno, e a gente tem que saber que a gente tem que preparar o ambiente onde a gente vive para gerações futuras. Né? Se a gente tiver esse desapego, tiver essa consciência coletiva, eu acho que tudo tem de tudo para dar certo, né? E a gente vê realmente uma cidade mais acolhedora, ambientalmente falando, mais gostosa e saudável, né? Então, vou te dar outro exemplo. Minas Gerais é conhecida pelas cidades das praças. Tenta lembrar ou ver qual foi o último bairro aprovado no município que tem uma praça. Os bairros que têm praça são todos bairros antigos. E os bairros das periferias que não têm praça, com certeza tem alguma área verde que pode ser transformada em praça. E não é. E não é caro fazer isso. Ô Evandro, uma das propostas que eu acho que deveriam ser aplicadas, Arcos tem muitos loteamentos. Né? Eu penso até que deve-se começar a visualizar uma suspensão ou paralisação de mais loteamentos, que nós temos muitos lotes vagos. Mas voltando, né, para a questão na hora que você vai aprovar um loteamento, que a prefeitura vai aprovar um loteamento, exigir que aquela loteadora, que aquela incorporadora, que ela plante, faça essa arborização urbana naquele empreendimento e mais, eu vou além. Eu acho que elas deveriam ser responsáveis pela área verde, que todo loteamento tem uma parcela que tem que ser reservada para a área verde, que ela seja responsável por cuidar e arborizar esses espaços por no mínimo 10 anos. Né? Porque às vezes separa a área verde ali não tem uma árvore. Né? Nós tivemos aqui casos aqui em Arcos que foram até fazer construções em área de preservação permanente, né? Que aí justificaram, mas não tem nenhuma árvore ali, não tem uma mata, não tem nada. Então eu acho que deveria ser uma exigência no momento da aprovação que se tivesse no plano diretor do município essa exigência, que aquela empresa privada que vai ter lucros com aquele investimento, que ela também fosse responsável por cuidar e arborizar, né, aí a prefeitura diria quais são as espécies, né, e cuidar, cercar, fechar e cuidar daquela área verde. Não, sem dúvida. Eu penso assim, até as calçadas. Você tem um loteamento novo, se você compra um lote, faz uma obra no fim do lote, você tem que andar no meio da rua até chegar no final do bairro, porque não tem calçada. A arborização urbana, eu ainda tenho muita dúvida se seria o ideal deixar na mão do particular, do empresário, ou se seria interessante deixar na mão do município. Se o município tiver uma equipe capacitada, com competência técnica e equipamentos adequado, seria o ideal a prefeitura fazer toda a gestão de plantio, poda, manejo, se tiver um programa muito bem robusto sobre isso. E se implantar a arborização urbana no início do projeto do loteamento, talvez depois corra no futuro dessa árvore estar onde o dono do lote queira fazer uma garagem. Uhum. Aí ele vai ter que suprimir aquela árvore para depois plantar outra do lado. Então eu ainda não tenho muita certeza de qual que seria a melhor forma. E eu já vi projetos de arborização urbana que o empreendedor foi obrigado a fazer, igual você falou, é uma espécie só, exótica, que eu não gosto muito, que é a resedá. E foram plantadas mudas ruins, foi entregue para a prefeitura, muitas morreram, nas obras muitas foram suprimidas e não teve reposição. Então engraçado que eu não vi resultado em nenhuma das duas esferas.
O poder público tomando conta e o privado. É importante a gente conversar com quem entende, que eu não tinha pensado nisso ainda, Evandro. Você falou uma coisa e eu não tinha pensado, mas já vi. Porque quando eu fui fazer a minha casa no Fortunato Resende, né, um loteamento que teve o plantio de árvores. Mas como você falou, tudo de uma espécie só. E durante, né, as construções foram mudas muito pequenas, né, e como não tinha ninguém para cuidar, fez-se, cumpriu às vezes um critério, plantou a árvore. E às vezes também, em outras situações, dava onde a pessoa ia fazer a garagem ou uma entrada, e a pessoa ia ali suprimir aquela muda e não plantava outra, porque não tem essa exigência para o morador, né? É um caso realmente a se pensar, e é o que eu sempre falo. Um bom gestor é aquele que ouve o especialista em cada área, que escolhe pessoas competentes para ocupar as diversas secretarias. Né? Se eu tenho uma secretaria de saúde, eu tenho que escolher um secretário que entende daquela área. Se eu tenho uma secretaria de meio ambiente, eu tenho que escolher uma pessoa para ocupar aquela pasta que entende das questões ambientais. Né? Porque o segredo de um bom prefeito não é ele saber de tudo. Ele nem vai conseguir. Né? Ele não vai conseguir nunca. É ele ter boas pessoas formando a sua equipe, pessoas competentes, comprometidas e com vontade de fazer o melhor para a nossa cidade, o melhor para Arcos e para as pessoas. Né? E o intuito realmente desse nosso podcast, Evandro, é que a gente, durante as conversas, durante as pessoas qualificadas que nós estamos convidando aqui, que a gente vá pensando o futuro de Arcos e que a gente tenha um material, né, que vá poder, quem sabe, fazer um plano de governo com base nessas informações, nas nossas conversas, nas nossas escutas, né? E você foi uma dessas pessoas que eu escolhi para estar aqui com a gente, né? Porque eu conheço de longe o seu trabalho, já tivemos a oportunidade de algumas conversas em alguns momentos, e eu vejo o seu posicionamento, a sua seriedade, o seu compromisso, né, com essas questões e com a nossa cidade. A gente que ama Arcos, a gente quer o melhor para a nossa cidade e automaticamente para as pessoas que aqui vivem. Não, nossa, com certeza. E desde que eu vim para Arcos, como eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei pela minha esposa aqui e escolhi aqui para viver, eu quero que esse lugar seja o melhor lugar do mundo para viver, para não precisar sair daqui. Então nós somos dois. Somos dois, eu também vim para cá, vim talvez pensando em só ficar um momento, mas me encantei por essa cidade, pelas pessoas, a maneira como eu fui acolhido. Aqui também eu casei, né? E o meu desejo é continuar em Arcos e que cada dia, se eu puder, contribuir para que a cidade melhore, desenvolva e a gente tenha aqui momentos mais agradáveis, espaços melhores e que as pessoas possam, né, tirar o seu sustento também dessa terra. É o que eu vou fazer e vou lutar. E eu quero te agradecer, Evandro, por aceitar o nosso convite, participar conosco aqui desse podcast, né? E se você tiver mais alguma coisa para falar, fica aberto aí para as considerações finais. Nossa, não, obrigado. Mas, assim, a princípio, as pessoas, mas as coisas que mais me chamam a atenção aqui, Arcos, que poderia ser resolvido mais rápido, são essas duas coisas, a reciclagem e a arborização urbana. Realmente, assim, não é fácil trabalhar em associação como a Ara trabalha. Trabalhar com pessoas é difícil. E elas lutam ali incansavelmente para tentar fazer o melhor e tirar o seu sustento. Elas têm um mínimo de apoio. O ambiente de trabalho deles ou delas é insalubre. É horrível, não tem equipamento, não tem um ambiente adequado, não recebe um material adequado. E um simples apoio. Eu lembro que foi dada uma subvenção do governo, do executivo, por uma associação de animais, de cachorros aqui da cidade. E foi dada subvenção para a Ara. Acho que um valor irrisório. Foi questão de... Acho que nem 10% do que foi dado para a associação de cachorro foi dado para a Ara. Que não daria nem para eles manterem nem investirem em nada, melhorar estrutura nenhuma. E não é difícil tirar dinheiro, porque não é resíduo, é produto. Não é difícil tirar dinheiro da reciclagem para eles se manterem e a gente conseguir melhorar a vida útil do aterro sanitário.
Tem questão de compostagem também, que a gente pode coletar. Acho que no Canadá, se você não colocar o seu resíduo orgânico separado de todos os outros para ir para compostagem, você ganha multa. Então, a Arcos poderia também adotar o sistema de você separar, além dos resíduos sólidos não recicláveis, dos recicláveis, dos orgânicos, para levar para lá e fazer uma compostagem. E isso ir para as praças, para as arborizações urbanas, para adubação. Então, tem muito projeto fácil de ser implementado. Evandro, tenho certeza disso, né? Eu tive uma experiência de vida, que eu trabalhei na Assembleia Legislativa por mais de 15 anos, né? E a gente fazia muitos projetos para captação de recursos, né? Através de emendas parlamentares e de ONGs e de outras situações. E eu tenho convicção de que as próprias indústrias, empresas de Arcos, elas não resistem a um bom projeto. Se a prefeitura tiver um bom projeto, seja para a ARA, seja para o aterro sanitário, para o ecoturismo, eu tenho convicção de que as empresas que estão aqui estabelecidas serão parceiras do município, né, para poder executar e colaborar para a execução desses projetos. Né? O que falta é interesse, o que falta é priorizar o que é prioridade. A gente vê muita discussão aí de investimentos. A prefeitura deveria tirar dinheiro daqui e colocar ali. Eu acho que nós não temos necessidade. Nós temos hoje uma cidade rica, que tem recurso nos cofres públicos e que não se investe da maneira correta. Ah, isso mesmo. Tem um amigo meu que falava assim, o problema não é dinheiro, o problema é projeto. É isso aí. Se souber escrever projeto, você arruma o dinheiro. Projeto e prioridade. De prioridade. Evandro, muito obrigado. Obrigado. Fiquei muito feliz desse nosso bate-papo. E se Deus quiser, vamos marcar outros. Beleza? Com certeza.